Aqui, no processo Conta seletivo... como que foi, Júnior, o processo seletivo. Conta aí, Júnior. Desesperador. Como foi? Eu fico um pouco emotiva por disso, porque dá medo. É por isso que eu desconto no pessoal agora, entendeu? Pra entrar lá no meu time, o processo seletivo é bom também. Mas, basicamente, o processo seletivo, eu estava ainda no outro emprego, né? E eu já tava com isso na cabeça. Eu fiz o TCC e pensei, preciso mudar de área, porque eu quero trabalhar com o que eu gosto. E, realmente, é a área que eu sou apaixonada. E, nisso, eu comecei a olhar vagas em outros lugares, assim... cientista de dados em tal lugar e tal. E eu falei, beleza, vou fazer um modelo de churn aqui, vou fazer outro modelo de... uma predição, mas tem muito empresa bancária que usa bastante isso, né? Então, aí eu comecei a falar, é bacana, IA, mas não é muito o que eu quero e tal. Aí eu tava olhando no Instagram, processo seletivo indústria. Opa, isso aqui parece bacana. Aí eu fui olhar a descrição, se você é apaixonado por dados, não sei o que, quer prever processo industrial, eu falei, essa vaga é pra mim. Aí eu fui, me inscrevi na primeira fase do processo, e a primeira fase do processo eu lembro que era uma lista de coisas, o que você sabe, o que você é muito bom, o que você nunca ouviu falar e coisa que você já ouviu falar, né? E eu fui sincera, porque se eu minto ali... Na próxima etapa, rapaz, nossa senhora, iam acabar comigo. Aí eu falei, vou ser sincero. Eu comecei, não tenho ideia do que é isso, não tenho ideia do que é isso, nunca vi falar. Opa, isso aqui eu já ouvi falar, que tem gente que eu conheço que trabalha com isso. Que eu não tinha experiência fora o acadêmico, né? Fora imagens. Então eu comecei a responder com sinceridade. Reza a lenda que eu tava ali na beirala, assim, ó. Aquela média 7, eu 6 e pouquinho, me botaram pra cima. Graças a Deus. Obrigado. Tamo aí. E aí a primeira fase foi. Aí quando chegou, foi, passei a primeira fase, a confiança foi lá em cima, né? O ego, nossa senhora. Chegou a segunda fase pra ver uma prova discursiva. Eu falei, não é possível, meu Deus. Prova discursiva. Sério? Sério. Aqui na indústria? Foi discursiva. O meu processo foi o processo mais difícil dessa indústria vital brasileira. Eu tô falando sério. O meu processo não... Vocês estavam de sacanagem comigo. Eu tinha achado o meu difícil. Eu tinha achado o meu difícil, mas o seu foi difícil. Não, e isso tudo remoto, tá? Rapaz, era dentro de casa, igual eu tô aqui, falaram que eu vim aqui hoje. Júnior, pode ir de bermuda que não vai filmar, não. Ele tá filmando. Aí, basicamente, no meu processo seletivo era isso. Eu de bermuda, camisa social aqui, falei... Corquezinho, passar a imagem séria, né? Vocês viram que eu não sou muito assim. E aí, segunda etapa, prova discursiva. Explica o que é uma convolução. Falei, meu lindo... Convolução, explicar sem matemática? Como assim? E a prova era assim, escolha quase 4 questões da prova pra você fazer. Eu falei, eu quero escolher 2, pode? E fui fazer. Passei na segunda fase. Rapaz, quando eu passei na segunda fase, eu falei, me dá uma entrevista que eu vou convencer esse pessoal a me contratar. Me dá uma entrevista. Mas eu acho que o legal é que, assim, muito daquilo ali você não sabia, mas você correu atrás pra aprender, sim. né? E tinha uma teoria também por trás, assim, eu tava, na época, como eu disse, eu tava trabalhando e foi logo no começo da pandemia. Então, na época de início de pandemia, eu tava trabalhando em construção de ventilador pulmonar. Então, eu trabalhava de segunda a sábado, 7 a 7. Nossa, e nesse meio tempo, eu tava ali trabalhando no que eu precisava trabalhar, né? Questão de sobrevivência, receber meu dinheirinho. E, em contrapartida, tinha em paralelo o processo seletivo, honestamente, da minha vida. Que era o que eu queria. Eu falo de fundo do coração, eu olhei o processo e falei, eu preciso trabalhar aqui. E... Você prevê o futuro, né? Eu sou muito bom nisso. Você não tem noção. Eu nasci pra isso. E aí, quando chegou na segunda fase, discursiva e tal... Aí, logo depois, eu falei, opa, tá acabando o processo, né? Entrevista. Eu falei, beleza. Eu lembro até hoje, o Rodrigo perguntou assim pra mim... Júnior, qual empresa dos seus sonhos pra trabalhar? Aí, ele falou assim... Eu falei, pode falar qualquer uma, Rodrigo, além daqui? Ele falou, qualquer uma, Heineken. Porque eu gosto de cerveja. É isso. E eu acho que foi ali que eu conquistei ele. Não, o que conquistou muito, depois eu vou comentar essa questão, foi, cara, a vontade. Assim, é o que você falou. Talvez, assim, a gente sempre percebeu nesse processo, todas as etapas, o tanto que você queria. E isso é uma coisa muito importante. Mesmo? Todo mundo que entra na IOL quer estar aqui. O processo não é fácil, a gente tem um motivo pra isso. Lógico, né? Mas isso foi contou demais. Eu acho engraçado que nunca mais repetiu o processo. Então, vocês perceberam que... Aí, depois disso, aí eu falei, pô... Foi aliviando, né? E foi entrevista, né? Aí eu falei, pô, agora... Acabou, resposta final. Agora eu tô... Nossa, eu vou entrar nesse lugar e eu tô aí. Júnior, parabéns, você passou pro desafio final. Mas não é possível. Esse pessoal me fez fazer um TCC em 2 semanas.
E o negócio, eu lembro que eu lembro que na época era o Guilherme, que era o Head. Ele falou, a culpa é dele, tá? Cadê o Guilherme? Se você estiver vendo, Guilherme, lembra que a culpa é sua. Um pouco do Danilo, mas mais do Guilherme. Ele falou assim, Júnior, mas e se eu te perguntar o que é uma LSTM? Eu falei, não tenho ideia do que é, mas se quiser eu aprendo e te ensino. Falou isso mesmo. Falou. E aí foi aprendeu. Rapaz, pra outra etapa do desafio final, eu peguei LSTM, peguei tangente hiperbólica, fiz cálculo. Falei, se esse homem me perguntar, eu tô no jogo. Ele não me perguntou. Mas você aprendeu. E aí eu fui lá, peguei os dados lá, fiz o que eles mandaram. Aí ele falou, Júnior, faça um modelo. Você tinha que fazer um modelo tal. Acho que eu fiz de regressão linear até LSTM. Eu fiz uns 5 modelos diferentes. Eu falei, agora eu vou apresentar um negócio completo. Aí no e-mail falavam que eu tinha 20 minutos pra poder fazer minha apresentação. Aí esse digníssimo aqui vira pra mim e fala, Júnior, você tem 15. Eu falei... como que, né? Pressão, né? Como é que vai funcionar? Eu suava de um jeito que eu nunca suei na minha vida. Eu parecia uma tampa de marmita, tão molhada que eu tava de suor. Você tem noção. E esse homem olhando, eu falei, Jesus amado, tem que fazer em 15 minutos. Eu lembro que eu parei de falar, tocou o despertadorzinho, eles estavam marcando. Não, mas não é... Na verdade, assim... O objetivo todo, nesse sentido, é ver como que a pessoa se sai também, assim, né? Como eu falei, assim, o processo, ele quase não é morta, fácil. Ela sai. É assim que ela se sai. Não vem com essa não, que você também quase matou a gente, tá? Vamos chegar lá também. Não vem com essa história, não. A vingança nunca é plena, Rodrigo. Mas, assim, um dos pontos principais, assim, da Júnior, de vocês, a Mari também, quando fez, enfim, é essa vontade de querer estar aqui, sabe? Isso é a gente valoriza demais isso, né? Então, acho que a Júnior foi realmente, acho que o mais difícil de todos. A Mari teve outras dificuldades, depois pode contar também. Mas assim, a gente queria escolher os melhores, né? E ali foi a escolha, ou melhor, no caso você. Olha que bom. Me sinto lisonjeada. É isso aí. Além da qualidade técnica, vontade, né? Então, muito. Isso. Vontade. E na época, a equipe era o Danilo e o Guilherme. E o Lucas também, que fazia um pouco um meio de campo entre o time. Não era da área, né? Ele era do time do Enan, que ajudavam na parte e tal. Então, você foi a primeira pessoa que depois que começou, né, que foi contratado. E o processo foi, né? Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, não sei nada disso aqui também não, velho. E quando você passou? Quando eu passei, eu me demiti no dia seguinte. Aí... Mas você já sabia quando você ia começar? Não. Como é que foi o início? Foi assim. Conta essa história, Júnior. Eu tenho muito orgulho dessa história. Eles não, mas eu tenho. Aí eu quase infartei. Porque foi assim, uma vingança. Eu tava numa situação que eu precisava trocar de emprego e eu queria muito. E aí, basicamente, eu tava trabalhando no dia. Aí a Ana, que era do RH, na época ligou. Júnior, tal, e fez um drama do caramba, que a mina é dramática, viu, Ana? Você tá ouvindo, você quase me matou. Ela chegou e mandou uma... Você passou, rapaz, pra quê? Ela falou, olha, não sabemos quando você vai começar. Eu falei, mas você tem certeza que eu começo um dia? Aí ela falou, tenho. Eu falei, olha, Ana, então a vaga é minha. Independente de quando, se alguém for entrar no time, sou eu. Eu falei, beleza. Peguei o telefone, memória, fulano, amanhã a gente precisa conversar, tá? Mas fui e falei, tô indo embora. Mas tem conversa não. Dinheiro, não quero saber de salário. Tô indo pra empresa que eu quero ir. Tô indo embora. Aí você imagina o cenário, só pra contextualizar pro pessoal entender. Pô, ela iniciou o processo antes da pandemia. Ali em fevereiro, vamos botar assim, início de março, alguma coisa assim. Mas já era tudo remoto também. Sim, na verdade isso. Porque teve uma fase, né, que a entrevista foi depois. E a gente já tinha acertado, era uma vaga pro projeto da ArcelorMittal. Tranquilo, assinamos o NDA. Demos aperto de mão. Depois tiraram o post do LinkedIn porque não podia mais apertar a mão. Tipo assim, de uma semana para outra. E do nada, imagina o início da pandemia. Ninguém sabia mais nada do que ia acontecer, um contrato novo. A Arcelor simplesmente falou assim para mim, não sei se e quando vai acontecer. Mas eu sabia. Sabia. Aí a pessoa chega e nós deixamos claro, olha, não sabemos quando é que é, não sabemos quando é que é. Era para ser no início de abril, se eu não me engano. Falei, abril já não vai ser, não sei se vai ser maio. Né? Falamos assim, aí a Ana do RH chega pra mim, 2 dias depois, falou assim, a Júnior pediu demissão. Você tá maluca? Falei com a Ana, você é doida, Ana. Como assim que ela pediu demissão? Não, porque passou no processo, falei, gente, não sei nem quando que isso vai acontecer. E aí ela vai. Eu falei, Ana, liga pra ela, fala pra ela não pedir demissão. Eu falei, sei lá, alguma coisa assim, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, ainda mais no início da pandemia. Desesperado pra manter emprego, né, das pessoas e tal. E aí ela vai e faz uma dessa. Ou seja, vingança, né?
Demorou, foram 3 meses, né, no final das contas. 1º de julho de 2020, comecei. Demorou, mas me botou uma pressão enorme pra conseguir voltar esse contrato. E aí, deu certo. Deu certo, todo mundo conseguiu, deu certo. Assim, fiquei dentro de casa, de férias, uns 3 meses, tentando estudar tudo aquilo que ia ter que trabalhar, né? Porque eu estudei pro processo, porque tinha muita coisa que eu não conhecia. E naqueles 3 meses ali, entre o susto e a contratação real, eu fiquei em casa estudando, ué. Boa. Não podia sair de casa mesmo, pandemia. Que dia que você ia começar e que dia que você começou? Eu ia começar em abril e oficialmente eu comecei no dia 1º de julho. Extraoficialmente, dia 29 de junho. Porque junho, ó, tem reunião com a Arcelor. Minha primeira reunião na empresa. Onboarding com a Arcelor. Sem pressão. Sem pressão, foi ótimo. E aí... Tem plano de saúde, graças a Deus. Ainda bem, né? Mas, não, na verdade, a gente tinha avaliado e, assim, é aquela história que eu falo. A galera que tá ali dentro quer muito estar ali e a gente olha muito, avalia muito. Pode ter pandemia, pode ter o que for, a gente sabe quem realmente quer fazer parte, né? Então, a Júnia sempre demonstrou isso. Realmente, o Guilherme saiu e a gente tem muito essa questão de olhar para dentro primeiro, né? Antes de qualquer ação, poxa, uma substituição... Tem gente aqui dentro? Normalmente tem, né? Pessoas que possam assumir? Tem. Aquela história, né? Olha o processo seletivo. Depois aconteceu também. O meu processo seletivo foi um pouco diferente, né? Porque eu entrei para a área comercial, né? Então, assim, eu fui designada no início para fazer essa parte de vendas internacional. Porque, eu sei falar inglês e tal. Então, assim, uma das partes a primeira parte foi um formulário. Depois a gente teve que fazer uma pesquisa lá, fazer uns slides. Tudo tranquilo, né? Você viu? Isso daí foi tranquilo. Moleza. Aí, o que eu achei que foi mais difícil... Teve uma outra etapa no meio, eu acho, mas eu não lembro. Entrevista, né? Óbvio. E aí, depois, teve o desafio final, que foi a gente apresentar a Industrial em inglês... Na apresentação comercial mesmo. E, estudar, eu não sabia o que era... Sabia que era a gestão da Basicamente, o que a gente fez foi o seguinte: a gente mandou para os candidatos a apresentação comercial que eu fazia para um cliente. Então, um cliente, por exemplo, tinha lá, um tempo para apresentar, mandamos para eles, falou assim: agora você vai vender para a gente, né? Em inglês. Em inglês, todo em inglês. Explicar o que é inteligência artificial, né? Na época, eu tava mais focada na gestão da rotina ainda. Então, a apresentação ainda, né? toda... Deu sorte. Imagina se você agora... A apresentação tava pronta já. Tava pronta também, irmão. Você tem que fazer o PowerPoint, explicar o que é coqueria, o que é otimizador. Pois é, não. O que é capa. Mas enfim, aí eu fiquei uma semana inteira... estudando para aprender o que era aquilo, que eu nem sabia o que era gestão da rotina, nunca tinha nem ouvido falar. Então eu estudei também, treinei em casa falando inglês, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer esse negócio. Mas enfim, deu certo no final das contas também. E passamos. Tamo aí. Traumatizando gerações, hein, Rodrigo? Não, escolhendo os melhores. Escolhendo os melhores. Catando a dedo. Catando a dedo. Os melhores. É aquela prova de resistência também, né? Tantas etapas que se a pessoa chegar até a etapa final, que ela quer mesmo tá ali. Sim. Porque... Você sabe que isso é interessante? Teve um cara que passou, no processo anterior até, que foi o Daniel. E ele falou isso. Ele falou assim, cara, eu saí do processo seletivo realizado. Ele falou assim, cheguei em casa, falei pra minha mãe, mãe, eu posso não passar, mas eu tô feliz, porque... O que vier agora é fácil, né? Qualquer coisa que vier, eu faço. Não tô falando que isso é... Sim. Nossa, o processo seletivo, assim a gente tá falando aqui, eu acho até interessante comentar, né? Parece que é um negócio absurdo. Não é. É um processo seletivo, só que a gente realmente tenta, né? Buscar os melhores. E assim, a gente sempre pensa em contribuir para a pessoa também. Porque quem não passa, principalmente os que vão até o final... Cara, alguma coisa ela aprendeu, aquela pessoa aprendeu, sabe? Então, se portar numa reunião igual essa, por exemplo, né? A Mari mesmo falou, poxa, ter que falar numa outra língua, era um desafio, nem era a principal motivo, era ver como que a pessoa se saía naquilo, né? Sim. Então, você acaba aprendendo e você leva isso pra vida. E a gente sempre pede, né, um feedback pras pessoas e tem isso. No caso do Daniel, ele passou também. Mas ele saiu muito satisfeito e feliz. Falou, posso não passar, mas eu fiquei muito feliz de fazer, né? Então, a gente tem uma preocupação grande com o processo seletivo. O pessoal do RH sabe, Ana, Keisa. É um desafio, né? Tá nos nossos valores, né? Sim. Querendo ou não. É um desafio de estar ali. E mesmo que, assim, quem não passa, se você não passar, você passou por aquilo. Você
você aprendeu, Você sabe? talvez tá mais próximo assim, tá mais preparado pro próximo. Exatamente. Né? Então, exatamente. tem esse ponto mesmo. Isso é muito legal, assim, dos processos. E o seu, Ina? Como é que foi o seu? Era outro tempo, Era né? outro mundo, era outro mundo. Mais ou menos isso. Caramba, você dele Cara, pergaminho e uma pedra, né? Fiz uma entrevista na sexta-feira com o Rodrigo, com o Luiz. Rodrigo e Luiz, direto já. Rodrigo... Quem conhece de primeiro não vê o Rodrigo. Não acha que o Rodrigo é... O Rodrigo tem aquele jeito mais sério e tal. Ele apresenta ser... O Júnior tinha medo, tá vendo? Cara, Júnior tinha medo. O menino tinha medo. O Imagina pessoal eu tem também. até medo até hoje de mostrar figurinha, né? Pois é. Não, tô sabendo, hein, pessoal? Tem figurinha minha aí, eu quero saber. A gente faz figurinha, tem que ficar quieto, é o boss, né? Quero A situação saber. entre a gente. Mas enfim, meu caso foi um pouco mais tranquilo, né? Eu fiz uma entrevista na sexta, na segunda eu já tava trabalhando. Aí, ó. Eu demorei 3 segunda. meses pra começar. Isso é Aí, bom. ó. Segunda. Aí, ó. 3 meses. Eram outros tempos. Eram Júnior outros teve tempos. que estudar por 3 meses pra Era entrar. outros Pra conseguir tempos, chegar na outros vaga, tempos. tá vendo, né? Legal. Outros tempos. Mas valeu a pena. Valeu. Que bom. Valeu mesmo. Tudo Tá valeu. valendo, né? Tá valendo. Com certeza. É isso. E, Rodrigo, a gente já tá finalizando aqui, mas eu queria saber, assim, como que é pra você liderar uma empresa, né? Com tantas pessoas diferentes, tantos talentos diferentes. A gente falou um pouco disso aqui, né? É. A gente sempre tenta... quando você escolhe bem, uma coisa que eu aprendi nesse tempo cara, gaste, né? Não vou nem falar perca muito tempo, mas gaste Invista muito tempo. Invista muito tempo em escolher os melhores. Porque esse tempo que a Júnia falou Sim. e tudo mais, cara, você ganha ali na frente. Então, assim, são etapas, são difíceis mesmo. A gente quer que as pessoas queiram estar aqui. E aí, quando a pessoa entra, tranquilo. Eu sei que a pessoa vai fazer, tá apta àquela função. Se não tiver, vai atrás, corre, aprende. Esse é o nosso perfil. Você falou uma coisa muito interessante, Rodrigo, que eu vejo isso bem... É uma coisa que eu analiso muito hoje em dia, que quando eu faço os processos, que muitas vezes a pessoa que está se candidatando, ela não tem todo o conhecimento do que vai precisar aqui dentro. Às vezes não, todas as vezes. Ninguém chega aqui com todo o conhecimento que vai precisar, sabe, para poder exercer a função na rotina. Não tem. E não tem problema. Eu acho que o brilho no olho de querer estar com a gente é muito maior do que isso. Porque Verdade. aprendizado... Querer aprender, né? Aprender, a gente aprende junto. Hoje, até você falou tenho hoje um time com 10 pessoas. E eu aprendo com cada um deles. Às vezes, porque eu tento passar alguma coisa, eu tô aprendendo também. E eles continuam aprendendo também. Uhum. Então, eu acho que esse é o bom do processo, assim. Você vê o brilho no olho, você vê que a pessoa quer, e a pessoa quer aprender também. Porque não tem como chegar totalmente preparado. Não, pode deixar que agora eu sei tudo que eu vou fazer daqui pra frente. Não é assim. A vida não é assim também, né? Então, esse é o bom de um bom processo seletivo. Exatamente. E aí é isso. Quando você tem pessoas desse nível, vamos chamar assim, né? É fácil. É fácil. Você escolhe bem e bota pra jogar. E deixa jogar. E vai acontecendo e vai... Não, joga. Crescendo. O jogo flui, né? Legal. As coisas acontecem naturalmente, né? Então, essa cultura é muito forte, né? Nossos valores falam muito sobre isso. Tá né? aqui, ó. A gente tem um valor muito forte, que é o work together, né? Que é trabalhando realmente junto, um pelo outro. Não importa o time. É muito forte isso. Então, se a gente, por exemplo, pega numa entrevista uma pessoa que não tem esse espírito... Pode ser melhor tecnicamente, inclusive aconteceu Já algumas aconteceu. vezes, né, Júnior? O Renan também sabe. Tinha gente melhor tecnicamente que, cara, a gente falou, ótimo, muito bom, obrigado, você é excelente para outra empresa. Para nós, eventualmente entrou uma pessoa que era um pouco menos, né, qualificada tecnicamente, mas que, tá aí, como a Júnior falou, para somar mesmo e fazer e acontecer, enfim, é isso. Até pra pessoa também se sentir bem, né? Porque as pessoas têm que estar felizes onde elas estão, né? Sem dúvida. E assim, acontece de vez em quando. A gente erra pouco, mas erra. E quando erra, cara, a pessoa não fica. Não fica. Então, por quê? Porque o clima é aquele. Se a pessoa não tiver esse espírito, não fica, né? Então, é muito isso. É bem tranquilo até, pra falar a É verdade. sempre bom procurar pessoas que... Sim, assim, quando eu falo... O perfil pode não ser o mesmo. As pessoas são muito diferentes. No meu time tem muita gente diferente. Mas quando tá junto, encaixa. Então, sabe... Continua a dinâmica do time. Todo mundo tá ali se divertindo e feliz por estar junto e feliz com o trabalho. Se chega alguma pessoa que às vezes não tem esse mesmo clima,
Não queira tanto. Quebra essa roda, né? Quebra. Exatamente. Então, tira um pouco a dinâmica do time todo. Sim. Esse olhar tem que ser cuidadoso. A gente tem que... Exatamente, não é olhar apenas o técnico na hora de um processo. Tem que olhar pra pessoa que tá ali do outro lado. Que é a pessoa que vai trabalhar com você todos os dias.